Hoje em dia, você tem ouvido muito falar na importância da espiritualidade. E nós, lendo, conversando, sempre temos uma dificuldade, porque as pessoas falam o tempo todo em espiritualidade. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a você: o que é espiritualidade? Como é que nós lidamos com esse mecanismo para poder entender o processo que se chama de espiritualidade? Você tem essa coisa clara na sua cabeça? Se não, fica aqui com a gente porque nós vamos conversar um pouco sobre isso. Entretanto, antes, não deixe de curtir, se inscrever e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas, porque isso torna o nosso serviço, o nosso trabalho muito mais útil para um número maior de pessoas. Todas as vezes que nós falamos em espiritualidade, normalmente isso está relacionado à religião ou à religiosidade. As pessoas fazem uma confusão muito grande entre espiritualidade e religiosidade. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para você é o seguinte: quando nós estamos falando de espiritualidade, nós estamos falando explicitamente de espírito. Espiritualidade é uma adjetivação para se falar de espírito. Então a gente dá um passo atrás e vai tentar descobrir o que é espírito. Se você for se basear pelos métodos científicos, você não terá muitas respostas. Por quê? É um processo amplamente empírico. E se você for se basear pelos processos teológicos, você fica com uma limitação, que é a limitação da teologia estar a serviço da visão cristã das religiões. Nós não temos, por exemplo, teologia no candomblé, nós não temos teologia em religiões afro-brasileiras, não temos teologia em outras religiões, elas existem apenas nas religiões cristãs. E aí a explicação dessas teologias nos leva a duas situações, nas quais você tem que se posicionar para entender o espírito. Ou é criacionista, você acredita que você foi criado, ou é evolucionista. A evolução das coisas, das espécies, nos trouxe até aqui. Eu tenho a impressão, particularmente, que nós não devíamos viver na dicotomia, porque muitas coisas o criacionismo nos apoia no entendimento, na satisfação do preenchimento das lacunas existenciais, e algumas coisas o evolucionismo também nos ajuda no entendimento. É claro que você não pode pensar numa borboleta virando um macaco, não existe. Mas você pode pensar numa borboleta evoluir dentro da sua própria espécie para uma outra natureza, de uma coloração, de uma forma, de um tamanho, de uma adaptação a condições do ambiente. Então, é uma tolice a gente pensar nessa dicotomia, nessa separação entre evolução e criação. Entretanto, quando a gente pensa no processo da criação, que é o que mais atende à necessidade ocidental e de outras regiões, nós vamos ver uma similaridade muito grande nos conceitos da criação. E essa similaridade acontece quando, na visão cristã, Deus, um dia, resolve criar o homem à sua imagem e semelhança através de um boneco feito de barro. Até aí, é uma obra da criação, como tudo na natureza. Porém, a esse boneco, ele soprou-lhe nas narinas
o seu espírito. Então, nós estamos olhando uma explicação criacionista para o surgimento do espírito. E o espírito é uma parte divina, uma parte de Deus. Então nós carregamos essa faísca dentro de nós a partir do momento em que nós cremos que esse ruar, chamado em hebraico, esse suspiro, esse sopro, foi colocado dentro do boneco, e o boneco ganhou vida. Não é? Na teoria do evolucionismo, nós temos que, de uma determinada maneira, pumba, explodir um Big Bang e tudo mais, tal coisa. E aí a pergunta que normalmente não quer calar é: e o que tinha antes disso? Para surgir alguma coisa, não se pode não ter nada antes. Então aí começa a haver as dificuldades de entendimento e conversa. O conceito de entender isso: mas você então está falando na sua visão cristã, na sua visão católica, na sua visão protestante. Não. A mesma história existe em diversas culturas. Nas religiões africanas, lá na África, a criação do homem também segue a mesma trajetória. O deus deles, chamado Olorum, pede ao filho, chamado Oxalá, que cria um boneco à imagem e semelhança dele. Oxalá vai buscar Inanã, que é um outro orixá deles, e ela faz o boneco, ele leva o boneco até o Olorum sopra no boneco. Então nós estamos falando de um povo africano, de um povo do Médio Oriente, com ideias diferentes. Mas se nós pegarmos e formos para a cultura hindu, o processo de criação ele tem nuances de narrativa diferentes, mas sempre terá alguém criando o espírito. Então a gente tem que ficar com essa conceituação. E eu acho que você já deveria, nesse momento, deixar aí um comentário para ver se você concorda ou não concorda com esses conceitos que estão sendo colocados aqui. São muitas ideias colocadas de uma maneira muito sintética, e seria muito interessante que você, ou todas as pessoas com as quais você possa compartilhar essas ideias, também deem as suas opiniões. Porque é a partir desse entendimento, dessa conceituação de espírito, de qual caminho você vai fazer essa denominação, que nós vamos entender o caminhar da espiritualidade. São necessários todos esses entendimentos. A decisão pelo entendimento no qual você vai se ajustar para argumentar para si mesmo e para as outras pessoas, como é que você vai lidar com o espírito e como é que essa caminhada vai te levar ao conceito da espiritualidade.